Eu estava na cozinha quando ouvi. Não era para mim. Ou pelo menos foi o que fingiram depois. Mas eu ouvi cada sílaba, com a clareza cruel que só as palavras ditas com descuido têm, porque quem fala com descuido não se preocupa em ser discreto. Não precisa. Já não te respeita o suficiente para isso. Era uma quinta-feira de julho, tarde da noite. O ar estava frio, desse frio seco de inverno que entra pelas frestas das janelas e se instala nos ossos. Eu tinha ido buscar um copo d'água. Só isso, um copo d'água. E ouvi a voz do meu filho, baixa mas irritada, do outro lado da parede fina que separava a cozinha da sala. Ela só atrapalha, Renata. Toda vez que a gente tenta fazer alguma coisa, ela aparece. Toda vez. Parei. A mão no copo. O frio da pedra da pia contra os dedos. O coração na garganta. A Renata, minha nora, respondeu alguma coisa que não ouvi direito, um murmúrio, e meu filho continuou. Eu sei que ela é minha mãe, mas às vezes eu precisava que ela entendesse que a gente tem uma vida, que a gente não pode viver em função dela. Não entrei na sala. Voltei para o quarto. Sentei na beira da cama, no escuro, com o copo d'água que nunca bebi, e fiquei ali, em silêncio, ouvindo o barulho da televisão lá na sala, as vozes abafadas deles, o som de talheres, de copos, de uma vida que continuava normalmente, enquanto dentro de mim alguma coisa desabava. Naquele momento eu ainda não sabia o que ia fazer, mas alguma coisa dentro de mim, quieta e firme, já tinha tomado uma decisão que eu levaria meses para entender completamente. Meu nome é Cláudia. Tenho 62 anos. Nasci em Governador Valadares, no interior de Minas Gerais, filha de um homem que trabalhava em pedreira e de uma mulher que lavava roupa para fora. Cresci sabendo o valor de acordar cedo, de não reclamar, de resolver os problemas com as próprias mãos, porque ninguém ia resolver por mim. Me casei com 23 anos. O Antônio era eletricista, trabalhador, honesto. A gente foi construindo a vida devagar, tijolo por tijolo, como diz o ditado. Primeiro o barraco, depois os cômodos, depois a casa de alvenaria com janela de vidro e telhado novo. Cada reforma era uma vitória. Cada eletrodoméstico comprado à vista era motivo de orgulho. O Eduardo nasceu quando eu tinha 26. Filho único porque a gravidez foi difícil. E o médico disse que seria arriscado tentar de novo. Então foi ele, só ele. E eu dei a ele tudo que tinha, tudo que sabia dar. Presença, atenção, cuidado, firmeza quando precisava de firmeza, colo quando precisava de colo. O Antônio morreu quando o Eduardo tinha 15 anos. Infarto fulminante. Uma sexta-feira de manhã no meio do trabalho. Ele foi e não voltou. Eu tinha 41 anos, uma casa, um filho adolescente e uma vida que precisava continuar. Não me dei ao luxo de parar. Não podia. Peguei o que sabia fazer, que era costurar, e transformei isso num modo de vida. Comecei a fazer uniformes escolares, depois vestidos de festa, depois enxovais de casamento. Trabalhei por anos com a máquina cantando enquanto o Eduardo dormia, enquanto ele estudava, enquanto ele crescia, e ia se tornando um homem que eu olhava com orgulho. Ele era meu filho. Meu orgulho. Minha prova de que tudo tinha valido a pena. O que eu não sabia é que estava plantando sem querer as sementes de uma decepção que só viria muito depois. O Eduardo conheceu a Renata quando tinha 28 anos. Ela era bonita, determinada, filha de família de São Paulo que tinha vindo trabalhar em Belo Horizonte. Eu gostei dela de início, realmente gostei. Era uma mulher educada, articulada, com uma carreira própria. Não era o tipo de nora que eu tinha medo de ter. Aquela que enciumada afasta o filho da mãe aos poucos, como quem puxa uma planta pelas raízes sem que ninguém veja. Mas o tempo ensina coisas que o encantamento esconde. Eles casaram num sábado de novembro, numa cerimônia pequena, num sítio perto de Sabará. Eu usei um vestido azul marinho que a própria máquina de costura tinha produzido. Chorei quando vi meu filho colocar a aliança no dedo dela. Chorei de felicidade,
porque era isso que eu queria para ele: amor, companhia, família. Foram morar num apartamento alugado no bairro Funcionários. Depois compraram um próprio, maior, no Burites. Vieram os filhos, primeiro a Maria Luísa, depois o Pedro. Eu me tornei avó 2 vezes em 4 anos. E cada vez que segurava aquelas crianças nos braços, eu sentia que o mundo fazia sentido. Eu me mudei para Belo Horizonte logo depois que o Eduardo casou. Tinha vendido a casa de Valadares, comprado um apartamento pequeno a 15 minutos do deles. Queria estar perto, queria poder ajudar, queria fazer parte. E fiz. Por muito tempo, fiz. Cuidava das crianças quando precisavam. Buscava na escola quando eles estavam atolados de trabalho. Ficava com os netos nos fins de semana quando eles queriam sair. Levava marmita quando a Renata estava com a agenda cheia. Costurava fantasias para a festa junina. Costurava roupinha para as bonecas da Maria Luísa. Consertava a mochila rasgada do Pedro, sem que ninguém pedisse, porque eu via que estava rasgada e sabia que podia consertar. Eu era útil. Eu era necessária. Eu era a mãe e a avó que aparecia, que estava lá, que resolvia. Só que com o tempo, fui percebendo que útil e necessária são palavras perigosas. Porque quando você deixa de ser útil, quando a vida deles se organiza de outro jeito e eles não precisam tanto assim, aí você descobre que nunca foi bem-vinda. Você era conveniente. Não percebi isso de uma vez. Vim percebendo aos pedaços, como quem encontra rachaduras numa parede que pareceu sólida por anos. A primeira rachadura apareceu num domingo de setembro, 2 anos depois do nascimento do Pedro. Eu tinha combinado de ir almoçar na casa deles. Combinei com o Eduardo na quarta-feira anterior, confirmei na sexta por mensagem. Fiz um frango assado com batata corada e um pudim de leite condensado que as crianças adoravam. Peguei um táxi porque o dia estava quente demais para esperar ônibus com panela na mão. Cheguei e a casa estava quieta. Toquei a campainha. 1 vez, 2. Na terceira, o Eduardo abriu a porta com expressão de quem foi acordado do meio de um sonho. "Mãe?", disse ele, piscando. "Que horas são?" "Meio-dia, Eduardo." A gente tinha combinado o almoço. Ele passou a mão pelo rosto. Abriu mais a porta, mas sem o gesto de quem convida, com o gesto de quem concede. "É que a gente foi no aniversário ontem à noite e chegou tarde. A Renata ainda está dormindo. As crianças também." Fiquei parada com a sacola na mão, a panela pesando no braço, olhando para o meu filho de pijama na porta. "Posso entrar?" Perguntei porque de repente não sabia se podia. "Claro", ele disse. Mas o tom não era de claro. Era de "é claro, mas". Entrei. Coloquei a comida na cozinha. Fui sentar na sala enquanto ele voltava para o quarto, dizendo que ia dar uma água no rosto. Fiquei ali sozinha, olhando para os brinquedos espalhados pelo tapete, para os copos deixados na mesa de centro, para o silêncio pesado de uma casa que não estava esperando por mim. O Eduardo voltou 20 minutos depois. A Renata não desceu. As crianças apareceram um pouco depois, sonolentas, sem o entusiasmo que eu estava acostumada a ver. E almoçamos assim, sem conversa, sem alegria, com aquela sensação desconfortável de quem está num lugar onde não foi, de fato, esperado. Na hora de ir embora, enquanto esperava o táxi na calçada, pensei que tinha sido só aquele dia. Que tinha sido cansaço, tinha sido a noite de antes, tinha sido coincidência. Mas as coincidências foram se acumulando. Tem uma coisa que acontece quando você começa a perceber que incomoda. Você passa a testar. Não de propósito, não de forma calculada, mas você começa a prestar atenção diferente. A notar os sinais que antes ignorava porque não queria ver. Comecei a notar que as minhas mensagens demoravam mais para receber resposta. Que quando eu ligava, o Eduardo atendia com uma voz levemente distraída, como quem está ligando para outra coisa ao mesmo tempo. Que os convites para almoço foram ficando mais espaçados, mais formais, mais parecidos com uma obrigação cumprida do que com um encontro desejado. Comecei a notar que quando eu chegava na casa deles e a Renata estava lá, havia uma tensão sutil. Não brigas, não grosseria,
Só uma frieza educada que doía mais do que qualquer grito. O tipo de frieza que diz, sem precisar de palavras: "Você não é bem-vinda aqui do jeito que você imagina que é." Certo dia fui buscar a Maria Luísa na escola porque a Renata tinha uma reunião e o Eduardo estava numa obra em outro bairro. Eles me pediram, eu fui. Peguei a menina, que na época tinha 6 anos, levei no lanche, comprei um sorvete no caminho. Quando a Renata chegou para buscar, me agradeceu com um sorriso que não chegava aos olhos. "Obrigada, Cláudia. A gente ficou um pouco preocupado porque você não avisou que ia levar ela no sorvete." Fiz uma pausa. Pensei que as crianças iam gostar. É pertinho da escola. Levei só uns 20 minutos. "Sim, mas a gente gosta de saber onde a Maria Luísa está, sabe? É uma questão de segurança." Não discuti. Disse que estava certo, que da próxima vez eu avisava. Mas a Maria Luísa me olhou com aqueles olhos grandes, sem entender por que a avó estava sendo repreendida por ter comprado sorvete. Fui para casa sentindo um peso no peito que não conseguia nomear ainda. O que vai acontecer depois é algo que eu demorei muito para ter coragem de contar. Porque parte de mim ainda queria acreditar que era exagero meu, que estava interpretando errado, que filhos e noras têm uma vida corrida e às vezes a gente confunde cansaço com descaso. Mas tem um momento em que a gente não pode mais se enganar. Para mim, esse momento foi o aniversário de 60 anos. Eu tinha pedido pouca coisa, literalmente pouca coisa. Uma comemoração em família, na casa deles, com um almoço, só isso. Nem festa, nem surpresa, nem presente caro. Um almoço em família para marcar uma data que para mim tinha peso. 6 décadas de vida, de trabalho, de escolhas, de perdas e de reconstruções. O Eduardo disse que ia organizar tudo. Em outubro ele me disse isso, e meu aniversário era em março. Disse que ia ser especial, que ele e a Renata iam cuidar de cada detalhe. Março chegou. Na semana do meu aniversário, o Eduardo me ligou numa quinta-feira à tarde. "Mãe, a gente vai ter que mudar os planos do sábado." Fiquei quieta, esperando. A Renata teve uma viagem de trabalho marcada para essa semana que a gente não sabia. Ela volta no domingo, então o almoço vai ter que ser no domingo. "Tudo bem", disse. "Domingo está ótimo. Domingo chegou. Acordei cedo, arrumei o cabelo, coloquei um vestido que tinha comprado especialmente para o dia. Um verde escuro que a Neuza, minha amiga, tinha dito que ficava lindo em mim. Fiquei pronta cedo demais, ansiosa como uma criança. E tive que sentar para não ficar andando de um lado para o outro. Às 10 da manhã, o Eduardo me mandou mensagem. "Mãe, a Renata chegou passando mal. Acho que pegou alguma coisa na viagem. Hoje não vai dar. A gente comemora semana que vem." Sentei de volta no sofá, com o vestido verde, com o cabelo feito, com os 60 anos completados há 4 dias. Semana que vem. Não respondi de imediato. Fiquei olhando para aquelas palavras por um longo tempo. A luz da tarde entrava pela janela e fazia um retângulo dourado no chão. O relógio da parede marcava o tempo com uma tranquilidade que parecia uma ofensa. Depois de uns 20 minutos, escrevi: "Ok", e fui trocar de roupa. Não contei para ninguém de imediato. Nem para a Neuza, que era minha amiga de mais de 20 anos e que teria ficado indignada na hora. Nem para a dona Célia, minha vizinha, que tinha me perguntado na semana anterior se ia ter festa. Fiquei com aquilo dentro de mim, dando voltas, tentando entender o tamanho da coisa, porque semana que vem chegou. E foi um almoço apressado, sem bolo, sem vela, sem o menor sinal de que aquele dia tinha algum peso emocional diferente de qualquer outro domingo. As crianças me deram um abraço rápido. A Renata me deu um cartão que tinha sido claramente comprado em cima da hora, desses genéricos de papelaria. O Eduardo me deu um abraço e disse que me amava. E eu acreditei que ele amava. Mas também percebi que amor sem atenção é uma palavra vazia. Na saída, quando peguei minha bolsa para ir embora, ouvi a Maria Luísa perguntar para a mãe se ia ter sobremesa. "Não hoje, meu bem", a Renata respondeu. "A vovó Cláudia já vai embora. A vovó Cláudia já vai embora."
como se minha presença fosse uma etapa a ser cumprida antes de voltar ao que realmente importava. Saí sem dizer nada. Desci no elevador sozinha. Atravessei o saguão do prédio, cumprimentei o porteiro, peguei a calçada no frio da tarde de março, e só quando dobrei a esquina, quando já não havia mais risco de ser vista, deixei que as lágrimas viessem. Chorei caminhando, chorei no ônibus, chorei em casa, sentada na mesma beira de cama onde meses antes tinha ficado em silêncio, ouvindo o que meu filho disse sobre mim. Chorei toda a dor que tinha segurado, toda a esperança que tinha alimentado, todos os domingos que tinha esperado, todos os telefonemas não retornados, todas as chegadas onde não era esperada, todos os momentos em que sorri quando queria dizer que estava com o coração partido. Chorei muito e depois parei, e foi no momento em que as lágrimas pararam que algo mudou dentro de mim. Eu não sei explicar direito o que acontece quando uma mulher chega no seu limite. Não é raiva, exatamente. Não é tristeza. É algo mais quieto e mais perigoso do que as duas coisas juntas. É uma clareza, uma espécie de luz fria que acende no centro do peito e ilumina tudo que você escolheu não ver. Fiquei sentada na cama por muito tempo, depois que as lágrimas secaram, e fui me fazendo perguntas que tinha adiado por anos. Quando foi a última vez que o Eduardo me ligou sem um motivo prático? Quando foi a última vez que a Renata me convidou para algo que não fosse uma necessidade? Quando foi a última vez que me senti de verdade bem-vinda? Não conseguia lembrar. E aquela incapacidade de lembrar me disse tudo. Peguei o caderno que mantinha na mesa de cabeceira, um hábito que carregava desde que o Antônio morreu, porque escrever ajuda a organizar o que a cabeça não consegue segurar. E escrevi uma frase que ficaria comigo por muito tempo. Eu não vou mais me comportar como se precisasse de permissão para existir. A decisão não foi tomada de um dia para o outro. Não foi um gesto dramático. Não foi uma cena de novela. Não foi um ultimato. Foi uma mudança silenciosa, interna, que foi aparecendo aos poucos nas minhas escolhas cotidianas. Comecei a não estar disponível o tempo todo. Isso parece pequeno. Mas para quem passou décadas organizando a vida em torno da disponibilidade para os outros, é uma revolução. A primeira vez que coloquei isso em prática foi numa terça-feira, 3 semanas depois do meu aniversário. O Eduardo me mandou mensagem às 6 da tarde, pedindo se eu poderia buscar as crianças na escola no dia seguinte, porque ele e a Renata tinham um compromisso. Antigamente eu teria respondido na hora. Claro, pode deixar. Dessa vez fiquei com o celular na mão por alguns minutos. Pensei e respondi. Eduardo, amanhã eu tenho um compromisso marcado de manhã. Se for para buscar de tarde, posso verificar se consigo reorganizar, mas precisa me avisar com mais antecedência da próxima vez. Mandei a mensagem e coloquei o celular de lado, o coração batendo mais forte do que deveria por uma coisa tão simples. Porque era simples e ao mesmo tempo não era nada simples. Porque eu estava dizendo pela primeira vez que também tinha uma agenda, que meu tempo também tinha valor, que não estava simplesmente à disposição esperando ser acionada. Ele respondeu: "Tudo bem, mãe, a gente resolve aqui." Sem mais perguntas, sem tentar entender o que eu tinha para fazer, sem o menor interesse em saber. E isso também me disse algo. Fui reconstruindo minha vida aos poucos. A Neuza me convidou para uma aula de dança de salão que tinha começado numa academia perto de casa. Eu teria recusado antes, teria dito que não tinha jeito, que talvez na semana seguinte que ia ver. Dessa vez eu disse sim na hora. Fui. Era uma terça e quinta de manhã. Aprendi a dançar forró com uma professora jovem e paciente chamada Aline, que ria fácil e elogiava as iniciantes sem condescendência. Descobri que meu corpo, que eu tinha negligenciado por anos, ainda sabia se mover. Que havia prazer físico simples em seguir um ritmo, em aprender um passo novo, em suar honestamente por algo que era só meu. Voltei ao hábito de costurar não por necessidade, mas por gosto. Comecei a fazer peças para mim mesma, blusas, saias, um casaco de lã que ficou tão bonito
que a dona Célia me pediu um igual e ofereceu para pagar. Disse que fazia de graça para ela, mas o gesto de ser reconhecida, de ter o trabalho valorizado por alguém que não tinha obrigação nenhuma de me valorizar, foi uma vitamina para a alma. Voltei a cozinhar com prazer. Tinha parado sem perceber. Cozinhava só o necessário, sem capricho, porque capricho em comida exige que você ache que merece comer bem. Comecei a experimentar receitas novas, a temperar com atenção, a pôr a mesa com uma toalhinha bonita mesmo quando estava jantando sozinha. Comecei a entender que me tratar bem não era luxo, era o mínimo. O Eduardo notou a mudança antes de nomear o que tinha mudado. Numa tarde de abril, ele passou na minha casa sem avisar, algo que ele quase nunca fazia, e me encontrou saindo para a aula de dança com a bolsa no ombro e um batom que a Neuza tinha me convencido a comprar, um vinho escuro que eu nunca teria escolhido sozinha. Mãe, você vai sair? Vou, tenho aula. Aula de quê? Dança, todo terça e quinta. Ele ficou me olhando com uma expressão que eu não reconheci de imediato e levei alguns dias para nomear. Era surpresa, o tipo de surpresa de quem descobre que um cenário que achava imóvel tem vida própria. Não sabia, ele disse. Você não perguntou. Respondi com gentileza, sem agressividade. Só a verdade. Fechei a porta e fui para a minha aula. As semanas seguintes trouxeram uma tensão diferente. Eu não estava rompendo relações. Não estava batendo porta. Não estava ignorando mensagens. Não estava alimentando ressentimento. Estava simplesmente deixando de me dobrar. E essa diferença, que parecia pequena de fora, sacudia tudo por dentro. Ele ligava. Eu atendia. Mas eu não prolongava a conversa quando sentia que ele estava ligando por obrigação. Não preenchia os silêncios com perguntas ansiosas. Não oferecia ajuda que não tinha sido pedida. Não perguntava quando ia poder ver os netos. Não pedia para ser incluída nos planos. Não me anunciava. Esperava ser convidada. E quando não era, não ia. Houve um domingo que eles foram num churrasco na casa de amigos. Levaram as crianças, publicaram foto no grupo da família. Eu vi a foto. Não fiz nenhum comentário. Antes eu teria escrito alguma coisa, teria colocado um coração, teria demonstrado que estava presente, que estava acompanhando, que estava esperando que me vissem. Dessa vez fiz meu próprio domingo. Liguei para a Neuza e fomos tomar café num lugar novo que tinha aberto perto do mercado. Fiquei 2 horas numa mesa de varanda com sol nas costas e um cappuccino que estava perfeito, conversando sobre tudo e sobre nada, rindo à toa sem urgência. Voltei para casa leve, dormindo bem naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, sem aquela angústia silenciosa de quem passou o dia esperando uma mensagem que não veio. Foi nessa época que o Eduardo me ligou numa quarta de manhã com uma voz diferente, mais hesitante, menos apressada. Mãe, você pode almoçar comigo hoje? Só nós 2. Parei o que estava fazendo. Pensei rapidamente na agenda do dia. Tinha o almoço livre. Posso, disse. Onde? Marcamos num restaurante aquilo perto do trabalho dele. Cheguei na hora, peguei minha comida, sentei à mesa. Ele chegou 5 minutos depois, o terno levemente amassado de quem teve uma manhã corrida, o cabelo precisando de corte. Parecia mais velho do que eu me lembrava. Ou talvez eu estivesse olhando diferente. Comemos os primeiros minutos em silêncio. Não o silêncio desconfortável dos que não têm o que dizer, mas o silêncio de quem está se preparando. Então ele falou. Mãe, eu precisava te pedir desculpa. Olhei para ele, esperando. Eu fui um filho horrível no seu aniversário. Não tem justificativa para o que aconteceu. Eu deixei você ser deixada de lado num dia que importava. E eu fingi que estava tudo bem. E não estava. Não, concordei. Não estava. Ele olhou para o prato. Depois voltou os olhos para mim. A coisa que eu falei para a Renata sobre você atrapalhar? A voz falhou um pouco. Eu sei que você ouviu. Eu fui percebendo pelos dias seguintes que você provavelmente tinha ouvido.
pelo jeito que você ficou diferente. E eu deveria ter tido coragem de vir falar antes. Fiz uma pausa. Bebi um gole d'água. Recoloquei o copo na mesa com cuidado. E você acredita no que disse? Não. Eu estava estressado, sobrecarregado e joguei em você uma frustração que era de outro lugar. Mas isso não muda o que você ouviu. Não muda, confirmei. E não foi só aquilo que eu ouvi, Eduardo. Foi o aniversário. Foi a casa onde eu chegava e me sentia de passagem. Foi o tempo que fui sumindo da sua vida sem que você percebesse, ou pior, sem que você se importasse. Ele ficou quieto, e esse silêncio era diferente dos silêncios anteriores. Era o silêncio de quem está ouvindo de verdade. Eu sei, disse por fim, e não tenho como desfazer esse tempo. Não tem, concordei. Mas pode mudar o que vem depois. Não foi uma cena de filme. Não houve abraço com trilha sonora. Não houve choro coletivo. Não houve lista de promessas solenes. Foi uma conversa. Honesta, difícil, adulta. O tipo de conversa que dois adultos que se amam e se magoaram precisam ter. Falamos por quase 2 horas. Ele me disse coisas que eu não sabia. Que a Renata tinha passado por uma fase muito dura no trabalho e tinha carregado essa tensão para casa. Que ele tinha se visto espremido entre 2 mundos sem saber navegar entre eles. Que tinha tomado o caminho mais fácil, que era me afastar, porque afastar era menos conflito do que enfrentar. Eu ouvi. E depois falei o que precisava falar, sem gritar, sem chorar, sem vitimismo. Falei com a clareza de quem passou meses pensando nas próprias palavras. Eu não sou um problema a ser gerenciado, Eduardo. Sou sua mãe. E eu também tenho uma vida, um tempo, uma dignidade que precisa ser respeitada. Eu não preciso de muito. Preciso ser vista. Preciso saber que importo. Não quando vocês precisam de mim, mas o tempo todo. Ele assentiu devagar. E a Renata? Respirei. A Renata e eu nunca vamos ser íntimas e tudo bem. Mas respeito é o mínimo. Eu respeito ela e espero o mesmo. Eu vou conversar com ela. Não estou pedindo para você resolver por mim. Estou pedindo para você ser honesto com os 2 lados. As mudanças depois dessa conversa foram chegando do jeito que mudanças reais chegam. Sem fanfarra, aos trancos e barrancos, com recaídas e avanços, com dias melhores e dias onde tudo parecia no mesmo lugar. Mas eram mudanças. O Eduardo passou a ligar sem motivo. Às vezes só para perguntar como eu estava, para contar uma coisa que tinha acontecido no trabalho, para me dizer que tinha almoçado num lugar que eu teria gostado. Pequenas coisas que antes nunca aconteciam e que agora eram a prova de que ele estava tentando. A Renata continuou distante, mas a distância ficou respeitosa. Havia uma cordialidade real nos encontros, não o gelo educado de antes. Um dia ela me ligou para pedir uma receita de bolo de laranja que ela sabia que eu fazia. E ficamos uns 20 minutos ao telefone, conversando sobre receitas, sobre as crianças, sobre uma série que as 2 estávamos assistindo. Não foi uma virada de chave, mas foi uma janela se abrindo. A Maria Luísa me ligou do celular dela pela primeira vez, numa tarde de sábado, só para me contar que tinha aprendido a dar cambalhota na aula de ginástica. 7 anos, o celular enorme nas mãos pequenas, a voz animada, sem saber que aquele telefonema era o presente mais bonito que eu tinha ganhado em muito tempo. O Pedro ainda era menino de poucos gestos, como o pai nessa idade, mas passou a me dar abraços mais demorados quando eu chegava. O tipo de abraço que uma criança dá quando está sentindo e não sabe dizer. Tem uma coisa que eu sei agora e que levei décadas para aprender, e não me envergonha dizer que levei tanto tempo, porque às vezes a gente só aprende no tempo certo. Amor não é se apagar. Amor não é estar sempre disponível, sempre presente, sempre aberta, mesmo quando a outra pessoa não faz a menor questão de te ver. Isso não é amor, é medo. Medo de ser menos amada se ocupar espaço. Medo de ser descartada se tiver vontades, se tiver limite, se tiver uma vida que não gira em torno de quem você ama. Eu passei muitos anos com esse medo disfarçado
de dedicação, e o preço que paguei foi me tornar invisível dentro da minha própria família. Não porque eles eram monstros, porque eu ensinei, sem querer, que podia ser tratada assim, que chegaria e sairia sem cerimônia, que estaria lá quando precisassem, que não reclamaria. Quando parei de ensinar isso, tudo mudou. Hoje tenho 62 anos. Danço toda terça e quinta de manhã. Costurei um vestido na semana passada que ficou tão bonito que tirei foto e mandei para a Neuza. E ela respondeu com aquele entusiasmo genuíno de amiga que te conhece há 20 anos e ainda se emociona com suas conquistas. Vejo meus netos regularmente. Não toda semana, não de forma compulsória, mas com qualidade, com presença real, com alegria dos dois lados. A Maria Luísa está me ensinando a usar um aplicativo de pintura no celular. O Pedro me pede para contar histórias do tempo em que o avô era vivo, e eu conto, e ele ouve com aquela atenção silenciosa que me parte o coração de amor. O Eduardo e eu almoçamos juntos uma vez por mês, só nós dois, num ritual que começou depois daquela conversa no restaurante e que mantemos até hoje. Às vezes a gente fala de coisa séria, às vezes a gente fala de besteira, mas a gente fala. A Renata me mandou uma mensagem semana passada, perguntando se eu queria ir com ela e as crianças numa feira de artesanato no fim de semana. Fui. Andamos por 2 horas entre barracas de cerâmica e tecidos estampados, as crianças correndo na frente, ela e eu conversando de lado a lado, sem a tensão de antes, sem a frieza de antes. Não somos íntimas, talvez nunca sejamos, mas somos respeitosas. E respeito, aprendi, é a fundação. Tudo o mais pode ou não vir em cima. Naquela quinta-feira de julho, quando fiquei parada na cozinha com um copo d'água na mão e ouvi o meu filho dizer que eu só atrapalhava, eu poderia ter entrado na sala e confrontado. Poderia ter ficado em silêncio para sempre, engolido, deixado secar por dentro. Poderia ter me afastado com raiva, cortado laços, transformado a dor em distância permanente. Não fiz nenhuma dessas coisas. Fiz algo que demorou mais e custou mais e, por isso mesmo, valeu muito mais. Fui embora para o quarto. Sentei no escuro. Deixei a dor ser dor sem tentativas de atalho. E depois, devagar, com uma paciência que eu não sabia que tinha, comecei a reconstruir o que estava quebrado. A começar por mim mesma. Porque é isso. Você não conserta uma relação sem se consertar primeiro. Você não exige respeito sem primeiro se respeitar. Você não ocupa espaço que nunca reivindicou apenas pedindo. Você precisa se colocar lá, com gentileza, sem violência, mas com uma firmeza que não pede licença. Eu me coloquei lá. E o silêncio que veio depois, ao contrário do que eu temia, não foi abandono. Foi espaço, para que as coisas importantes encontrassem seu lugar. Não sei o que o amanhã reserva. Sei que relações mudam, que as pessoas mudam, que o que está bem hoje pode precisar de atenção amanhã. Sei que terei que reafirmar limites que já afirmei, que haverá dias difíceis, que a vida em família é um trabalho que nunca termina. Mas sei também que nunca mais vou me sentar na beira de uma cama no escuro, com um copo d'água que não bebi, esperando que alguém decida que eu mereço ser vista. Essa mulher eu deixei para trás, e não sinto saudade dela. Se essa história tocou o seu coração, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. E se você quer mais histórias assim, se inscreve no canal e ativa o sininho. Me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. Eu adoraria te conhecer.